Quarta-feira de cinzas, o que todo cristão precisa saber? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Você já se perguntou sobre o dia de hoje, sobre o verdadeiro significado da quarta-feira de cinzas? Então, essa que será uma data relevante não só apenas para os católicos, ou será que ela pode te encontrar num propósito espiritual nesse dia? Hoje a gente vai aprofundar o que a quarta-feira de cinzas representa, a sua importância para a nossa caminhada de fé e como podemos vivê-la da maneira certa. Então eu queria abranger para todo mundo que está aí nesse dia, às vezes não sabe o que está acontecendo, o que significa essa quarta-feira de cinzas. Então se você se interessa nesse assunto aí, se inscreva no canal e deixe seu like e depois compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas, principalmente no grupo da tua igreja, porque a quarta-feira de cinzas pode servir para toda e qualquer denominação. O que é a quarta-feira de cinzas? Quarta-feira de cinza marca o início da quaresma, um período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Esse tempo é baseado nos 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum e oração antes de iniciar seu ministério público. Então, o primeiro convite aqui é a gente adentrar nesse período de 40 dias de jejum e oração, mais intensificar a nossa espiritualidade. Mas o que significa essa data? Quarta-feira de cinza é um chamado ao arrependimento, à humildade e à reflexão sobre nossa caminhada espiritual. O uso das cinzas, mencionado em várias passagens bíblicas, simboliza arrependimento e humildade diante de Deus. No Antigo Testamento, vemos personagens como Jó e os ninivitas cobrindo-se de cinzas como sinal de contrição. Está lá em Jó 42:6 e em Jonas 3:6. Então tem essa referência bíblica aí para nos ajudar a viver esse tempo. A quaresma e o seu propósito espiritual. Independente de sua denominação cristã, a quaresma é um período riquíssimo para fortalecer nossa fé e é um tempo de arrependimento sincero. Lógico que todo o tempo a gente tem que ter isso, mas agora a gente volta ainda mais a atenção. A Bíblia nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então esse tempo nos lembra da necessidade de voltarmos para Deus e buscarmos sua graça. É um tempo de maior reflexão, de oração, de jejum e também de renovação espiritual. Assim como Jesus jejuou no deserto, somos convidados a abrir mão de distrações e focar no essencial: a oração, a leitura da palavra e a comunhão com Deus. Temos também a oportunidade de ter um sacrifício e disciplina. A prática do jejum e da abstinência nos ensina domínio próprio e nos ajuda a vencer a carne, como o próprio Paulo escreveu. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então a ideia nesses 40 dias é de intensificar, de colocar uma penitência, de colocar algo a mais para poder nos aproximar de Deus. E como os cristãos podem viver esse tempo? Agora talvez você esteja se perguntando, mas como posso viver essa data mesmo não sendo católico? Se você não é católico, se você é católico, você vai viver igual a gente sempre vive. Aqui estão 3 formas práticas para qualquer cristão tornar esse dia significativo e esse período dos 40 dias. Oração e arrependimento. Reserve um tempo para falar com Deus, confessar seus pecados e buscar uma renovação espiritual. A Bíblia diz que Deus está perto os que têm o coração quebrantado. Então, fazer exame de consciência, confessar os pecados e se colocar diante de Deus nesse dia com o coração contrito. Jejum e disciplina espiritual. O jejum não apenas precisa ser de comida, mas você pode fazer um jejum de redes sociais, entretenimento ou qualquer outra coisa que tira um pouco do seu tempo que poderia ser dedicado a Deus. O jejum deve sempre nos aproximar do Senhor e não apenas ser um sacrifício vazio, nem ser uma forma de querer chamar atenção, que às vezes o jejum é tido como levar para os outros que está fazendo jejum, e aí não é a tarefa do jejum. Terceira prática de caridade e amor ao próximo. A fé verdadeira demonstrada em amor. Use esse período para servir, ajudar alguém em necessidade, perdoar uma mágoa antiga ou simplesmente estender a mão
para quem precisa. Quarta-feira de cinzas não é apenas um ritual religioso, mas um convite a um recomeço espiritual. É uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e avaliarmos nossa caminhada e nos prepararmos para celebrar a ressurreição de Cristo com o coração renovado. Então, como antecede a Páscoa, é esse tempo de, como Jesus passou esses 40 dias no deserto, a gente também acompanhar Cristo até a ressurreição dele. E aí você, como pretende viver esse tempo? Me conta aí nos comentários se o vídeo te convence ou se você já tinha um propósito de vivenciar esse período de 40 dias que antecede a Páscoa para poder se aproximar mais de Deus e celebrar junto com Cristo mais uma vez a ressurreição dele. Então esses tempos litúrgicos servem para nos também trazer os tempos que Deus criou, né? Deus colocou ciclos na vida e aí o ciclo litúrgico, o tempo litúrgico nos auxilia. É óbvio que tudo isso que eu falei, você não precisa esperar quarta-feira de cinzas, quaresma ou qualquer outra coisa para instituir na tua vida. Mas o tempo litúrgico é voltar a atenção e fazer nos recordar sobre as necessidades que a gente tem. Então, sendo tua igreja ou não, que tem uma liturgia ou não tendo uma liturgia ao longo do ano, você pode aproveitar da liturgia, não só os católicos, os presbiterianos também têm essa questão litúrgica para poder se avaliar, se examinar e fazer um tempo de propósito com Deus diferente que talvez você não tenha vivido. 40 dias com o Senhor, fazer mais jejum, mais oração, fazer um propósito, ler a Bíblia todos os dias, perdoar alguém, tirar algo que você gosta, que é o comum, então tirar doce, tirar redes sociais, fazer o propósito de ler 1 ou 2 livros durante esses 40 dias. Então o convite aqui é de contrição, voltar o nosso coração diante de Deus, examinar os nossos pecados, a nossa caminhada e fazer um propósito para percorrer até a Páscoa aí, até a ressurreição de Cristo. Espero que esse vídeo possa ter te edificado. Mande aí no grupo da tua igreja, ajude pessoas a entender o que está acontecendo, do porquê que está acontecendo, lembrando sobre essa questão litúrgica mesmo, dos tempos litúrgicos que nos auxiliam a nos aproximar cada dia mais do Senhor. Deus abençoe. Tchau.